Apesar da desaprovação de Lula, a percepção da economia brasileira nos últimos 12 anos melhorou. De acordo com a pesquisa, o percentual que considera uma piora do cenário econômico caiu 8 pontos percentuais, saindo de 56% no levantamento anterior para 48% na pesquisa divulgada hoje. 30% acredita que dá na mesma e 18% perceberam melhora. 4% não sabem ou não responderam. Então, de qualquer maneira, a pesquisa de 48% piorou e 18% acha que está na mesma e estava ruim. Então, para mim, a pesquisa continua sendo ruim para o governo. Agora, Felipe Monteiro, eu estou dizendo o seguinte, o governo é gastão, torra dinheiro público e quer botar a culpa no Banco Central porque os juros estão altos. E perguntei para o economista que os juros altos tem que controlar a economia, senão tem desabastecimento, tem inflação. E você é polêmico por natureza, então vem para cima que eu quero te ouvir. Não, primeiro, Capês, fez uma introdução aqui, ao introduzir a pergunta para o Jason, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Grande parte do crescimento do Brasil vem do agronegócio, né? 12% aumentou o agronegócio. Tem nada a ver com o que você falou de crescimento artificial, colocando dinheiro na economia de forma artificial, a não ser que você queira colocar o plano safra como, que pode ser também, né, uma outra leitura, como fundamental para o grande crescimento econômico que o Brasil está tendo. Não grande, né? Grande comparado com os outros períodos, né? E o ponto que você coloca aqui toda hora, a questão do gasto, do déficit fiscal. Déficit fiscal, sou tarado. Isso aí é conversa para boi dormir, Capês. O que interessa, para mim, é a qualidade do gasto público, né? Se o gasto público é bom e gera mais renda e retorno no futuro, tem que fazer. Quando você pega, por exemplo, a equação do PIB, o que é o PIB? PIB é o quanto que a família gasta no período, no ano, mais quanto que a empresa investe, mais investimento público e mais balança comercial. As famílias estão endividadas, mais de 30% no Serasa SPC. As empresas estão falidas, maior número de recuperação judicial na história, né? Balança comercial é algo mais ou menos estabelecido por causa do agro. A única forma de você crescer considerando essas variáveis é investimento público. Então você vai ser contra investimento público? Não. Tem que ser a favor do investimento público. Tem que ser contra a investimento e a despesa que são realizadas, né? Sem estratégia, sem racional. Mas despesa bem feita, você faz o país crescer. O país crescendo, as rendas das famílias aumentam, você fica rico e paga a conta depois. Então o seu racional está completamente ultrapassado, Capês. O que a gente tem que ver e analisar é a qualidade do gasto público, se é bom ou se é ruim. Pois é, mas aí, o Jason Vieira, eu costumo dizer o seguinte, eu polemizo aqui com o Leandro Ferreira, já provocando ele também, que é melhor ter superávit do que déficit. E eles amam o déficit fiscal. Esse pessoal, que são os economistas mais keynesianos, tem paixão pelo déficit fiscal, tem que ter investimento. Só que, eu queria ouvir você, o dinheiro público é para gastos assistencialistas apenas ou ele deveria ser endereçado a investimento público para gerar emprego, crescimento, desenvolvimento? Até que ponto a questão do endividamento público é positiva e em que momento ele passa a ser negativo? Vamos ver os Estados Unidos da América, está crescendo pra caramba, mas está com uma dívida de 38 trilhões de dólares, que vai terminar o ano assim. Vai pagar 1,2 trilhão de dólares só de juros. Nós vamos pagar 1 trilhão de reais de juros aqui no Brasil, que é muito alto, é quase 10% do nosso PIB. Até que ponto esse endividamento, esse déficit, com o comentário depois do Leandro Ferreira, claro, até que ponto o endividamento, a geração desse déficit é positiva ou pode comprometer a saúde financeira do país a médio prazo? Jason Vieira e logo em seguida, imediatamente, já o Leandro Ferreira. Muitas vezes, com uma percepção keynesiana, se busca um cenário de utilização dos recursos públicos para fazer estímulos macroeconômicos. O problema é se utilizar disso como um expediente. Não, o governo, ele vai fazer, como eu citei, sem questões contracíclicas, ele pode trabalhar ou não o dinheiro público de forma que tem que ser sempre responsável a fazer estímulos macroeconômicos, sempre da maneira mais galgada possível. A diferença, muito provavelmente, entre Estados Unidos e Brasil, seja a diferença da questão arrecadatória, do quanto é o impacto do governo federal e dos entes federativos. Nós temos um problema grave aqui no Brasil, que não se discute há muitos anos, que é a discussão do Pacto Federativo, a distribuição dos recursos entre os estados, como ele é feito agora. Mas, de qualquer maneira, o gasto público,
O problema do gasto público atual é que ele não está com qualidade. Pode ser assistencialista, porque você depende muito da situação econômica de um país. O Brasil tem um problema gravíssimo de produtividade, o Brasil tem um problema de um erro da utilização dos investimentos em educação, de um foco numa educação superior que não tem a qualidade necessária para formar grandes profissionais e, ao mesmo tempo, uma retirada do foco enorme da educação básica, que qualquer país que se desenvolveu fortemente no mundo fez esse primeiro investimento. Mas os Estados Unidos também são um exemplo. Os Estados Unidos passou por um processo de um excesso de gastos muito grande, isso se converteu numa inflação muito elevada e o Federal Reserve está tendo que lidar com esse problema, que ele é um dos detratores dessa situação, ele está tendo que lidar com esse problema, porque nos Estados Unidos agora está com uma taxa nominalmente elevada em termos históricos, está com dificuldade de avançar no corte de juros, porque sempre que há um pequeno estímulo macroeconômico, a resposta já vem. Hoje nós tivemos dados completamente díspares nos Estados Unidos, que você teve dados positivos em termos de emprego de um lado, que, por exemplo, foi o ISM de emprego, depois você teve um dado negativo, que é o ADP Employment. Mas voltando ao Brasil, a questão brasileira, ela vai muito dessa questão da qualidade. Nós temos uma baixa qualidade do gasto público, que nós temos uma baixa qualidade de educação, nós temos uma baixa qualidade de saúde, nós temos uma baixa qualidade de segurança pública, e tudo isso nós vemos de maneira muito clara. E exatamente outro ponto. O executivo, ele é um dos que mais draga esses recursos. O conjunto do executivo, além de centralizador, ele concentra demais esses gastos e muitas vezes com má qualidade. Ou seja, gasto público com boa qualidade, bem trabalhado, ele pode ser utilizado. O problema é que isso não faz parte da história brasileira. Leandro Ferreira. Olha, Capês, para você eu recomendo um pouco de Jorge Ben. Né? Aquela coisa assim, olha aí, meu bem, prudência e dinheiro no bolso. Não conheço essa música. Não conhece porque você não tem conexão com as massas. Porque essa é uma música bem conhecida. Sabe o que eu conheço dele? Os alquimistas estão chegando. Mas pode falar. Essa eu sei. Chegaram juntos, né? Chegaram juntos. Mas porque é o seguinte, quando a gente pode achar que não, mas o termo prudência, ele significa responsabilidade, inclusive perante a dívida, né? A prudência é algo que, inclusive, compõe os critérios econômicos macroprudenciais, microprudenciais. Isso significa saber administrar a dívida no sentido daquilo que colocou aqui o PP, que é possibilitar o crescimento, possibilitar o investimento, né? De forma a fazer com que a economia cresça. Eu acho até que no nível microprudencial, acho que o Jorge Ben talvez concordasse, né? As reformas estão sendo feitas e permitindo, como a gente tem visto, o investimento privado. A gente precisa levar, evidentemente, o investimento público, mas eu acho ainda que há espaço para corrigir problemas históricos e que são lá previstos como objetivos da Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 3º, que diz que a gente tem que erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Reduzir as desigualdades é cobrando imposto. Não dá para reduzir desigualdade apenas pagando o benefício de transferência de renda, embora eu seja um defensor, inclusive, de uma renda básica universal e incondicional. Mas para fazer isso, você precisa cobrar de quem ganha mais. E há um sistema grande de coisas que precisa ser corrigido para que no Brasil a gente cobre de quem precise pagar dinheiro. E provavelmente você que está na nossa audiência, a não ser que aqui no 24º andar alguém esteja na audiência, aí não é com você que eu estou falando, mas você, no geral, provavelmente não paga o imposto e não pagará o imposto que precisa ser pago para corrigir as desigualdades brasileiras, né? A gente tem, na verdade, fazer com que você que está em casa assistindo Jovem Pan pague menos proporcionalmente em relação a quem tem mais. E esses que têm mais é um punhado de gente. É gente que está ganhando muito mais do que a massa brasileira na média. É gente que está ganhando muito mais acima do PIB per capita, né? É gente que sabia que o agronegócio ia crescer como cresceu e colocou o dinheiro lá, né? E agora fica anunciando, como se fosse arauto do apocalipse, né? Que a gente está indo para o buraco, né? Às vezes é bom, né? Não sei se o Capês pretende ser candidato, mas se vier a ser no ano que vem, Capês, a gente vai ver lá, de repente você colocou o seu dinheiro no agronegócio lá atrás e está lucrando, como muita gente está lucrando com esse ganho do Brasil, apesar do discurso politiqueiro que faz. Muito bem. É só para o pessoal do 24 não ficar com raiva, que lá está a direção, aqui é o 20º andar. Mas eu queria ouvir agora a nossa querida Ellen Brown.
Ellen, diz que o governo dos pobres, mas 50% dos que têm ensino fundamental desaprova o governo. 50% de quem ganha até 2 salários mínimos desaprova o governo. E 61% de quem ganha acima de 5 salários mínimos. Como é que você vê? Você é uma jornalista experiente, tem muita informação, sempre colabora aqui com o nosso programa, trazendo todas essas informações. Como é que existe a percepção? Qual é a percepção que o público tem desse governo? Eu, particularmente, distante, o Leandro Ferreira fica bravo comigo, eu vejo assim, o presidente sempre dando risada, falando que Deus deu a seca no Nordeste para ele poder trazer a água, assim, umas certas esquisitices, né? Umas condutas um pouco esdrúxulas, que mostram um pouco de salto alto e desconexão com a realidade. Eu não sei o comportamento da primeira-dama, se isso pode influenciar. O que em geral, se nota nesse caso? No Nordeste ele melhorou um pouco, mas continuou com a aprovação igual à desaprovação. Queria ouvir de você, uma jornalista experiente. Olha, duas coisas que vêm junto quando você conversa com a população em geral é que existe a questão econômica e ela fica muito atrelada à percepção da nossa compra do dia a dia, do bolso, mas existem alguns outros aspectos que vêm pesando muito na avaliação do governo e que as pessoas falam concomitantemente. Um deles é segurança pública. Então, o aumento da insegurança é um outro aspecto que acaba respingando nesse governo e não é de graça que, por exemplo, uma das grandes bandeiras que o governo tem tentado tomar é a PEC da segurança pública, né? O SUS da segurança pública, porque esse é um aspecto que pega o dia a dia do cidadão e ele está percebendo uma piora deste aspecto. Ainda que segurança pública seja uma demanda de estados, né? Mas as pessoas acabam responsabilizando quem está lá, quem ela vê com mais frequência. E a outra questão é uma questão da percepção de uma microcorrupção generalizada, que, nesse sentido, a oposição foi muito exitosa em conseguir fazer valer esse discurso, seja com o caso do INSS, seja com taxações que foram sendo feitas, né? Aquela desinformação sobre taxação do PIX, que não era uma taxação do PIX, mas que a oposição conseguiu, de forma vitoriosa, colar isso como uma maneira do governo dar um jeitinho de lucrar um extra sobre a população ou sobre condutas não tão conformes, né, e idôneas. Então, esses dois aspectos é que me chamam muita atenção e que, acredito, corroboram muito para essa avaliação do governo, né? Que é o aspecto, para além da economia, da segurança e de uma percepção de corrupção que a população brasileira, claro, não quer ver, está cansada de ouvir, né? E que cola muito porque a oposição é bastante bem sucedida em fazer essa narrativa. Agora, o Jason Vieira, também passarinhos não me contaram. Eu vi na imprensa, ali na mídia, isso aqui, nos blogs, nos sites, nos veículos de comunicação, que integrantes da Polícia Federal alertaram o governo que, se levar até o fim a investigação sobre o crédito consignado, pode quebrar o sistema financeiro nacional. Nós estamos falando de, segundo os dados ali colhidos, de 90 bilhões de reais de empréstimos consignados. Eu, quando fui presidente do PROCON, nós multamos diversas instituições financeiras porque o aposentado, o pensionista, a pessoa de idade, que é o hipervulnerável, não autorizava o empréstimo. Ou, às vezes, ele assinava um monte de papel, recebia uma visita em casa, aquela conversa sedutora, ele acabava assinando e ao ver dele, ele recebia um dinheirinho. Ai, tem 30 mil reais na minha conta, estou feliz. O que ele não sabe é que ele vai ter que pagar agora 60 mil reais com desconto direto do olerite dele. Então, a Ellen Brown fala sobre essa percepção de uma corrupção no país endêmica e que talvez volte a assombrar a mente dos brasileiros. Até que ponto isso também pode ter um impacto nesta avaliação? Bom, importante notarmos que a avaliação do governo ela já vem ruim há algum tempo. E quando realmente nós abrimos o PIB, nós vemos ali que, concordo, serviços deu um movimento fraco, indústria também, e o agro, de novo, sustentando o crescimento econômico brasileiro. Mas aí você começa o brasileiro sentir no imposto, porque os impostos eles não foram para as classes mais altas. Há de se pensar em alguma justiça tributária no Brasil, sim, muito provavelmente não através dos dividendos, porque os dividendos foram criados por conta de uma distorção, de uma elevação acima
do necessário do IRPJ. Então, tem que se repensar isso e provavelmente o Congresso não vai aprovar, porque acho que eu não sei se eu estou errado, mas acho que a maioria dos membros do Congresso são advogados. E nós sabemos que advogados também recebem via dividendos, aí fica bem difícil se imaginar uma mudança nessa lei. Mas se começarmos a colocar a questão do INSS e depois agora a questão efetivamente do consignado, primeiro, não acredito que vá quebrar o sistema financeiro nacional. São alguns bancos que estão envolvidos, inclusive com falsidade de pegar a voz do aposentado, fazer edição dessa voz e criar ali uma conversa falsa para poder aprovar. E muitas vezes o aposentado não recebia sequer o recurso, esse recurso era desviado para outra conta. Começa a se juntar essas coisas todas, a popularidade do governo não tem como se preservar elevada, porque essa é a conversa que a gente está ouvindo no metrô, essa é a conversa que a gente está ouvindo nas praças de alimentação, as pessoas dizendo, minha mãe foi roubada, meu pai foi roubado, e aí uma outra conversa, o governo agora está tentando, vale luz, vale gás, é outro problema, porque aí uma conversa que eu já ouvi de mais de uma pessoa, na verdade de umas 5 pessoas diferentes, que são pessoas de classe mais baixa, foi, peraí, o cara rouba minha mãe e depois quer pagar gás de volta? Não é o que eu quero. Então, a situação está essa. Então, não vai quebrar o sistema financeiro nacional, tem que ser investigado, tem que ser punido com toda a severidade da lei, porque o problema não é só fazer um empréstimo para bater meta. Tem aposentado que nem sequer o recurso recebeu. E isso é gravíssimo. Nós estamos trabalhando com os ultravulneráveis. E, óbvio, não vai ser muito difícil. O governo, primeiro, que ele está com uma situação fiscal difícil, ele não tem de onde tirar dinheiro para tentar distribuir como ele gostaria, como ele já fez no passado, e aí gera uma situação bastante difícil nesse curto prazo.